sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre a mediunidade. E hoje é um dia muito feliz. Foi num dia 1º de abril que nós vimos no século passado a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro centro espírita do mundo. E hoje nós vamos começar um livro, porque nós acabamos com o estudo da obra No Mundo da Mediunidade, de Dr. Odilon Fernandes. Nós achávamos pela nossa cabeça que iríamos continuar ali, mas de repente, orando, pedindo a inspiração da espiritualidade, nos veio à mão um livro bem antigo que nós temos, que o título é Mediunidade e Evolução, do querido Martins Peralva. Martins Peralva, ele é autor, né, do Estudando a Mediunidade, Estudando o Evangelho, desencarnou há pouco tempo e deixa um legado tão bom para nós que vale a pena. Então, em Mediunidade e Evolução, ele faz um prefácio dizendo assim: esse livro é editado pela FEB, tá? Não é uma obra mediúnica, é o próprio autor trazendo considerações para nós. Ele diz assim: não se veja neste livro qualquer pretensão de orientar, de indicar caminhos, de traçar normas, de ensinar. Pedimos aos companheiros que identifiquem apenas no Mediunidade e Evolução um profundo desejo de colaboração evangélico-doutrinária, junto às que possuem, velados ostensivos, os tesouros mediúnicos. A linguagem é acessível, os conceitos vestidos na roupagem do desafio literário, as explicações envoltas na moldura da singeleza. Quanto ao conteúdo, procuramos conservar a mesma linha adotada nos livros anteriores, a linha do Evangelho do Cristo e da codificação de Allan Kardec. Se o fizemos de maneira demasiadamente imperfeita, releve-nos os amigos de ideal espírita cristão. Esforço e boa vontade, dedicação e empenho não nos faltaram. E continua Martins Peralva: colocamos no coração nas palavras para entregar à família espírita 45 capítulos de estudos simples, dedicados especificamente aos que se interessam pelos temas mediúnicos e aos que, na condição de medianeiros, asseguram muitas vezes com sacrifício banhado por lágrimas o intercâmbio entre o mundo espiritual e o plano físico. Ele tirou alguns capítulos do Seara dos Médiuns, né, comentando. E ele continua: com a alma alentada pelo ensejo de ofertar, mais uma vez, a comunidade espírita, a quem tanto devemos de compreensão e carinho, tolerância e caridade, este trabalho de amor e sentimento, o Mediunidade e Evolução, ajoelhamo-nos em espírito diante de Jesus, nosso divino mestre, para confiar-lhe ao coração amoroso e compassivo estas páginas despretensiosas, nas quais buscamos evidenciar que o mediunismo com ele, Ismael, Allan Kardec e Emmanuel, é a trilha de luz que nos facultará o acesso, pelas vias da evolução, aos páramos celestiais, libertando-nos e crescendo em amor e conhecimento na sementeira da mediunidade com o Evangelho e o Espiritismo, venceremos o homem velho que ainda habita em nós, para ressurgirmos na indumentária do homem espiritualmente novo, capaz de entender a Deus e afeiçoar-se aos seus desígnios. Natal de 1978, J. Martins Peralva. E ele começa o primeiro capítulo intitulado Aspectos da Mediunidade. E ele pega um trechinho de Emmanuel que fala assim: seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Então é a fala de Emmanuel.
E ele diz assim, Martins Peralva: no exercício da mediunidade, podemos considerar, entre outros, 3 aspectos essenciais: a comunicação edificante, a atividade superficial e a conscientização profunda. Os irmãos vão ver, ao longo desses 35 programas, o quanto Martins Peralva é didático. Quem não conhece, estudando o Evangelho, estudando a mediunidade, dá uma olhadinha lá, que ele ilustra com desenhos, com gráficos, sabe? Ele é muito simples e didático para a compreensão. E é isso que a gente precisa, não é? Entender cada vez mais o processo da mediunidade, a atividade mediúnica, entender a nossa própria vida. E ele começa a explicar o primeiro aspecto essencial: a comunicação edificante, com características renovadoras, sugerindo a conquista de valores sublimados, voltando-se para o bem de todos, no que toca ao amor e ao esclarecimento. Envolve uma série de fatores que não podem deixar de ser levados em conta, sob pena de o medianeiro deparar-se mais tarde com funestas consequências. E aí, ele vai falar os fatores, os elementos para que a comunicação seja edificante. Porque é isso que a gente precisa, né? Saber como é que a gente pode fazer isso. Primeiro, espírito de sacrifício. Desinteresse material. E aí eu lembro, já que a nossa mediunidade, o exercício que a gente pretende é a mediunidade com Jesus, Emmanuel fala, num daqueles livros da série Fonte Viva, que cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Olha que interessante, meus amigos. Está precisamente na lição 105 do livro Fonte Viva. Então, cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então, parece, meus amigos, que estamos fazendo uma apologia ao sacrifício, né? À dor. Mas não é, meus amigos. A mediunidade, ela vai requerer esforço. E é um esforço assim. Nós conversamos muito sobre isso no Leon Denis, conversamos aqui no Teresa d'Ávila também, porque até para as pessoas estarem presentes, há toda uma disciplina. Nós temos no Teresa d'Ávila a reunião de tratamento, né, terça-feira, é uma reunião pública, e junto tem o tratamento espiritual, né? Da questão da saúde. E aí, uma às 3 horas da tarde e outra às 7 horas da noite. Vamos pensar as pessoas e vamos colocar entre uma reunião e outra, de 4h30 às 6 horas, tem cursos. E aí nós temos, né? Os colaboradores são poucos, então tem aquele médium que vem terça-feira, chega até um pouco mais cedo, porque a gente tem que organizar o ambiente, né? Nós não temos empregados, o trabalho é todo voluntário. Então a organização do ambiente, a sessão, e aí um médico faz o trabalho, outro faz a exposição, outro dá passo no salão, é a divisão, né? Outro vai para o trabalho de tratamento, outro fica na recepção, é o trabalho. Acabou ali? Os cursos. Muitas vezes estamos escalados para dar aula no curso ou fazer curso. Terça-feira, né? Então observa só que são algumas horas fora de casa. Para quem vai para casa, a gente vê que tem que ter uma manhã toda organizada. E os amigos sabem que o horário de manhã é rapidinho, né? Se você tiver que sair para resolver alguma coisa, aí já chegou quase 11 horas, meio-dia. Então, o sacrifício é isso, essa disciplina. É você abrir mão, muitas vezes, de dormir até mais tarde, de ingerir certos alimentos, de certos prazeres, em função do trabalho. É uma organização mental. Nós, enquanto espíritos imperfeitos, em que há predominância da matéria sobre o espírito, temos um tanto de dificuldade para esse expediente que é a nossa organização. Mas a gente precisa. E aí, em função disso, ver os desafios da vida familiar,
os desafios da vida profissional, as questões de saúde, as questões econômicas, porque o médium vive exatamente tudo aquilo que todo mundo vive. Não existe diferença. Nós vivemos, estamos encarnados, né? E temos as necessidades de evolução. Então os desafios são os mesmos. E aí eu vou ter assim, que ter, e é sacrificial ainda, pensar como espírito imortal. É consolador, mas é sacrificial. Porque eu tenho que abrir mão de certos hábitos, de certos prazeres, né? E adotar hábito de estudo, por exemplo. Olha só, nós conversávamos numa reunião de departamento mediúnico, em que, lá do CELD, em que havia assim uma dúvida, né? Um questionamento. A pessoa, quando chega a ser médium da casa, ela já estudou pelo menos, né, uns 3, 4 anos, livro dos espíritos, livro dos médiuns, evangelho, e daqui a pouco, quando ela vai fazer o curso de orientação mediúnica de passe, ela tem dúvida sobre perispírito, ela tem uma série de dúvidas sobre fluido, e aí a gente começou a falar assim, olha, mas é que as pessoas não estudam, elas assistem aula. O hábito de pegar e estudar não é nem da maioria da nossa civilização dos brasileiros, porque observa que a pessoa estuda para se formar. E tem gente que depois que adquire o diploma, adquire o emprego, não pega mais num livro. Fica livre, né? Agora eu tô livre, não preciso mais estudar, não. Então o estudo não é visto como uma necessidade. Em mediunidade, quando a gente fala em frequência mental, quando a gente fala em preparar os elementos, né? Preparar a bagagem, oferecer ao espírito algo, a gente tem que estudar. É um clima de constante estudo. Isso, muitas vezes, é um sacrifício pessoal. Ao invés de eu ver uma série o tempo todo, né? Eu vou ter que estudar. Ao invés de... eu vou ter que estudar. Então, isso é o espírito de sacrifício. E fazer isso, não se sentindo como vítima, mas dando graças a Deus pela oportunidade. E a outra questão é o desinteresse material. Isso é muito sério, gente. Porque a gente, quando fala de desinteresse material, a gente pensa só na questão do dinheiro. Não é dinheiro, não, só não. É a projeção, é o domínio sobre o outro, por causa da mediunidade, é se sentir melhor do que o outro em função da mediunidade. Tudo isso vai atrapalhando, né? Então, ele coloca que a comunicação edificante, que essa comunicação que vai a renovar, vai levar as pessoas a conquistar valores sublimados, vai levar o próprio médium a se voltar para o bem de todos, né? Vai levar o amor ao esclarecimento. Ele fala esses fatores. Espírito de sacrifício e desinteresse material, que vão ajudar o médium no sentido de que o desempenho de seus compromissos corresponda à programação da espiritualidade superior. Os nossos queridos, né, Marco e Tereza Cristina estão falando sobre os mensageiros. E esse livro fala bem mesmo da programação espiritual para a mediunidade. E aí ele continua nos falando: atividade mediúnica que se incline para a superficialidade, atendendo à curiosidade inócua, ao menosprezo ao bem ou à leviandade em qualquer de suas modalidades, diverge dos valores eternos que formam a base da mediunidade. Então, ele falou em 3 situações: comunicação edificante, 3 aspectos: atividade superficial e conscientização profunda. Então não dá para ser médium de superfície, né? Só quando eu vou, quando eu quero, atender a curiosidade, eu ser leviano, não. E ele diz: qualquer gênero de mediunidade não dá certo. E o aprofundamento de qualquer tarefa vem pelo estudo, pela seriedade, pela orientação. Daí a importância da gente fazer parte de um grupo, né? E esse grupo, esse centro que nos acolhe, seja um lugar que tenha estudo, que tenha a fidelidade à doutrina espírita, que a gente possa se orientar. Tudo isto é importante, não é?
E o terceiro ponto é a conscientização profunda, que vai se orientar invariavelmente segundo os padrões evangélicos e doutrinários. A gente tem visto muitos amigos entrarem pelo campo da autoajuda, não é? Eu não estou falando que seja ruim, mas a autoajuda, a psicologia e outros setores falam assim, não, a gente tem que ampliar. Mas observa só, se eu estou trabalhando na casa espírita, o que vai me nortear é o padrão da doutrina espírita, porque eu sou médium espírita. Se eu sou médium umbandista, eu vou me nortear pelos padrões lá da Umbanda, não é? Se eu sou médium de outros setores, eu vou é honestidade, é fidelidade. Eu me nortear pelos padrões, pela doutrina daquele setor. Mas nós somos médiuns espíritas. Então nós temos os padrões doutrinários. Nós temos o Evangelho de Jesus, porque a doutrina espírita é o Consolador prometido, ela traz Jesus. Então este é o nosso padrão de entendimento. Esta é a nossa linha de conduta. Esta é a nossa orientação. E ele continua. Teor construtivo, tendo em vista o amor e a sabedoria. Esclarecimento geral, para que a comunidade se beneficie do conteúdo moral e intelectual das comunicações. Não adianta, não é, gente? A divulgação de comunicações truncadas, em que não vão servir para edificação, não vão servir para o entendimento, não vão servir para o esclarecimento. Não adianta, não é? Então, o esclarecimento geral, porque no local em que os médiuns estudem, um vai até ajudando o outro nessa melhor forma de recepção das mensagens. Hoje mesmo, alguém nos mandou, no momento assim de aflição, numa revisão de um trabalho profissional, né, do trabalho intelectual, a pessoa pediu ajuda à espiritualidade. E aí vieram assim algumas palavrinhas, sabe? Uma pequena mensagem, um pequeno recado. Aí a pessoa falou assim, é certo mesmo que o espírito você está falando isso? Ou isso pode ser fanatismo, coisa da minha cabeça? Então é claro, né? A gente vê, os espíritos podem trazer isso, não tenha dúvida. Só que naquele momento, a atenção daquele médium estava para resolver a questão profissional. Então foi em função daquele momento de aflição. É claro que uma mensagem dessa não é uma mensagem para ser divulgada, trazida. Por quê? Porque não é para o esclarecimento geral, entendeu, gente? O conteúdo ali é um conteúdo consolador apenas para a pessoa naquele momento. E por isso é como se fosse o antigo telegrama. Algumas palavras colocadas para o entendimento, mas não tem uma edificação, não é? Não tem um desdobramento. Mas aí a gente já fica pensando o quê? Na possibilidade desse médium no futuro. No futuro. Para o que o nosso Martins Peralva fala aqui. Disseminação da fé sincera e raciocinada, não é? Então, não é pelo muito falar, não é pelo falar de forma empolada, com vocabulário rebuscado, que a gente vai analisar a mensagem, mas é aquela mensagem que vai estimular a fé sincera. A fé sincera, ela só pode ser aquela que está pautada em valores legítimos, em verdade, aquela que pode, conforme está lá no Evangelho, encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então toda mensagem, ela tem que ser analisada para ver se existe, se está atendendo a esse padrão. E para isso tem que haver a conscientização profunda de quem está exercendo a mediunidade, né? Tanto daquele que está exercendo como médium, quanto daquele que está recebendo a comunicação, o aviso, né? O auxílio através da mediunidade, o usuário da mediunidade. E ele continua. Conceitos que elevem o sentimento, iluminem o coração e engrandeçam o raciocínio. Então, elevem o sentimento, desculpem, meus amigos, convite ao amor,
convite ao perdão, convite à misericórdia, ilumine o coração, não é? É incentivos à bondade, à tolerância, a uma vivência mais fraterna, não é? Incentiva relacionamentos saudáveis, engrandecer o raciocínio, são essas mensagens maravilhosas que nos esclarecem. Porque às vezes tem temas um tanto difíceis de entendimento, né? Então os Espíritos trazem uma mensagem que vai ajudar a gente a pensar sobre o assunto. Mas olha o estudo entrando sempre aí. E ele continua dizendo assim: formação de bases cristãs que santifiquem as relações entre as criaturas humanas. E a gente, um corpo mediúnico de uma casa, a gente tem que ser unido no objetivo. Eu não sou obrigada a frequentar a casa do outro, já falo isso muito, a comer pizza junto, nada disso. Mas eu sei que é meu irmão em trabalho. E eu sei que qualquer desarmonia que eu crie, qualquer ponto de complicação, né, de olhar, de soslaio, qualquer situação assim, eu estarei comprometendo a harmonia espiritual da casa, estarei comprometendo o grupo. Então, olha a responsabilidade. Se eu não tiver conscientização, eu falo mesmo, é assim mesmo, mas o trabalho é de consciência. Aí ele continua: formação de bases cristãs que santifiquem as relações entre as criaturas humanas. E aí a caridade, é o respeito, né? É essa caridade que a gente tem, desde a caridade material, em que as pessoas se unem para fazer algo, até o ponto da caridade moral, né? Nós, um amparando o outro, um perceber a dificuldade do outro, estar ali para o abraço, para o amparo, para a ajuda. E continua ele a falar: informes seguros e lógicos, sensatos e harmoniosos, que revelem consenso com o Evangelho e o Espiritismo. Então ele vai falando aqui, na primeira lição do livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralvas, em que ele intitulou Aspectos da Mediunidade, em que ele vai comentar a frase de Emmanuel: seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Ele fala dos 3 aspectos essenciais para o exercício: a comunicação edificante, que ele coloca espírito de sacrifício e desinteresse material para ajudar o médium a cumprir a programação espiritual, da espiritualidade maior. Ele fala na atividade superficial, que a atividade tem que ser aprofundada, né? Porque qualquer superficialidade, qualquer brincadeirinha que se faça, a gente estará fugindo e estará divergindo desses valores eternos que formam a base da mediunidade, e a conscientização profunda, que ela é adquirida através do estudo, através do esforço, através do convívio, através da gente ver os exemplos, né, que são dados para que nós não nos desviemos. E ele encerra dizendo assim: como legatários dos tesouros mediúnicos, cabe-nos sem dúvida preservar a sua grandeza ante as perspectivas da espiritualidade e da própria vida. Então, queridos, não foi por acaso que nós começamos a estudar esse livro hoje, não é? Com certeza, Martins Peralva vai nos ajudar muito, muito, muito nesse dia a dia da nossa mediunidade. Essa linguagem simples, essa linguagem próxima, essa linguagem sincera. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe nessa nova empreitada. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.